Oi pessoal, hoje na nossa aula a gente vai confeccionar essa bolsa. Olha só como que ficou. Já diz pra mim, olhando assim, o que você achou dessa bolsa? Deixa a sua opinião pra mim, que é muito importante. Vocês sabem como é importante a opinião de vocês aqui no meu canal. Aqui a gente usou esses acessórios para dar esse charme na nossa peça. Mas se você não tem a corrente, esse mosquetão, o que que você pode fazer? Você pode fazer, né, essa alça desse jeito aqui, ó, e costurar. Isso mesmo, ó, você vai colocar aqui e vai costurar no lugar aqui, ó. Costurou aqui, a alça vai ficar assim. Então, você não precisa ter esses acessórios para fazer essa bolsa. Ela é muito simples de fazer, muito fácil. Aí, aqui dentro, eu coloquei esse botãozinho aqui para fechar. Tenho dois, um desse lado e outro botãozinho desse lado. O fundo dela é feito no próprio crochê. O jeito de fazer ela é bem fácil, bem simples mesmo de fazer. Iniciante vai conseguir fazer tranquila. Você não precisa fazer na cor que eu fiz branca e preta. Eu fiz porque eu queria muito uma bolsa nessa cor no fio de malha Mirô. Mas você pode utilizar a cor que você preferir. Você pode fazer apenas com uma cor só. A nossa bolsa, ela ficou medindo de largura, ó, ela ficou com 28 centímetros de largura. De altura, ela ficou com 54, porque como o fundo dela é também crochê, ó, então eu medi ela o comprimento, né, a altura dela total, da onde eu comecei a fazer até onde eu finalizei. Então ela ficou uma tira comprida com 54 centímetros, que ficou esse tamanho que eu fiz a minha, tá? Aqui na cor branca, eu utilizei 120 gramas de malha. Para a cor preta, eu utilizei 394 gramas, para fazer todo o restante na cor preta. Essa bolsa aqui é a bolsa Zoe. Espero que vocês gostem dessa videoaula. Eu vou mostrar para vocês agora o material certinho que a gente vai utilizar, vou explicar certinho cada acessório desse, né? Como eu já falei, se você não tiver o acessório, você pode fazer a alça e costurar, certo? Então, vamos começar a nossa lista de materiais e começar o nosso passo a passo. E aproveito, já te convido a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações para você não perder, que depois dessa bolsa vem muito mais. E aqui no canal já tem outras bolsas, para você que ama bolsa de crochê. Você pode fazer essa bolsa no barbante, isso mesmo, no barbante 6, você pode fazer que vai ficar uma bolsa maravilhosa também. Tenho várias bolsas de barbante e também de malha aqui no canal. Tem uma playlist só de bolsas. Corre lá e dá uma conferida depois que você assistir esse vídeo, certo? Então, bora começar a nossa aula. Para confeccionar a nossa bolsa, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vou utilizar a malha Mirô, essa malha é da Barbante Têxtil Piratininga, esse fio é Extra Prêmio, esse novelo é 140 metros. Vou utilizar esse na cor branca e também a cor preta. O preto eu trouxe só esse pouquinho porque eu utilizei o rolinho que eu tinha, né, que já estava começado, então eu utilizei ele todo. Então vai ser o preto também, que vai ser apenas essas duas cores. Vou trabalhar com agulha 4.0, tesoura, vou precisar de um mosquetão de coração, vou precisar de 4 mosquetão argolas, vou precisar de 2 botões de pressão e vou precisar de 4 pedaços de corrente grossa. Essa minha eu vou trabalhar com apenas 5 gominhos cada pedaço de corrente. Então, vou precisar de 4 pedaços iguais a esse. Vamos agora confeccionar a nossa peça.
Para começar a nossa bolsa, nós vamos precisar de um cordão com 57 correntinhas. Eu vou fazer a nossa aqui num tamanho um pouquinho menor e vou fazer em cor diferente, porque o começo da minha bolsa foi feito no preto, e para não ter a dificuldade para poder enxergar os pontos, eu vou fazer nessa cor mais clara aqui, ensinando o começo do trabalho para vocês. Então, eu vou fazer o nozinho inicial e vou começar a fazer as minhas correntinhas até chegar no total de correntinha que eu quero. Se você for querer menor ou maior, é só você diminuir o total de correntes ou aumentar o seu total de corrente. Sempre termina com corrente em números ímpar. Bom, então aqui eu vou completar o tamanho necessário, né, para a minha bolsa. E o nosso passo a passo vai ser em tamanho menor, apenas para a gente aprender o ponto. Depois que eu fiz o tamanho que eu desejo, que vai ficar a minha bolsa, né, o tamanho que eu quero, o que eu vou fazer? Eu vou pular esse primeiro ponto baixo aqui e venho nesse. Então, eu pulo esse, tenho esse da agulha, pulo esse e venho nesse. Aí, eu vou fazer um ponto baixo. Eu não vou apertar esse ponto, vou no próximo, um ponto baixo. Então, ó, reparem que cada ponto baixo que eu faço, eu deixo ele meio frouxo, ó, eu não aperto demais, para que não venha ficar muito repuxado, ó. Então, ele vai ficar larguinho, não vai ter problema, porque essa bolsa eu vou forrar ela, então, os furinhos que ficaram, quando a gente for usar, não vai perder nada que você colocar na sua bolsa, por mais pequeno que seja, tá, ó. Porque vai ficar mesmo os pontinhos mais abertinho, mas o forro vai proteger. Então, aqui eu vou seguir fazendo, ó, um ponto baixo para cada correntinha, até chegar no meu último ponto baixo, ó, na minha última corrente. Quando eu já chegar numa altura que já dá para pegar as sobrinhas, eu já vou trazendo ela aqui, ó, e já vou escondendo ela. Aí, os próprios pontos baixos, ó, já esconde. E já vamos fazendo um acabamento aqui também, para que não fique depois aquele monte de fio aqui. Cheguei no meu último ponto baixo, que é o meu nó inicial, na minha última corrente, e faço meu ponto baixo, ó. Fiz o meu ponto baixo, meu último ponto baixo na minha última corrente. Aqui eu tenho esse restinho de fio aqui que sobrou. Já vou passar ele aqui para esconder ele. Agora, aqui eu faço uma corrente e vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho, eu vou voltar no mesmo espaço, ou seja, no mesmo ponto baixo, e faço um ponto baixo. Vou no próximo, mais um ponto baixo. Então, agora eu vou voltar trabalhando ponto baixo para cada ponto baixo. Vou completar os meus pontos baixos até eu chegar aqui no final da carreira. Chegando aqui no último ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo no ponto baixo, ó. Aí, eu faço uma corrente, viro e volto novamente. Vou fazer no total 9 carreiras. Então, completando as minhas 9 carreiras, eu volto para mostrar para vocês já na peça, mesmo na bolsa que eu estou fazendo, porque aí eu já vou estar com o preto finalizado e vou voltar com a cor branca. Então, o branco a gente já vai poder visualizar bem, né, o que a gente vai estar fazendo. Aí, eu vou trabalhar o branco junto com vocês, no tamanho da bolsa mesmo, pra gente fazendo ela. Depois eu mudo pro preto novamente, que vai ser repetição. Aqui eu trabalhei, ó, as minhas 9 carreiras na cor preta. Agora eu faço uma corrente e solto essa laçada depois que eu cortei o fio. Agora eu vou voltar, ó,
apenas pegando a argolinha de trás da minha corrente e vou começar a esconder um pouco esse fio. Para que quando eu voltar com a próxima carreira, esse fio já vai ficar preso aqui também. Vou deixar assim, depois que eu vim prendendo, aí o que sobrar eu volto cortando. Finalizei a carreira desse lado, agora é a hora de eu virar a carreira. Eu virei a peça, vou fazer o meu nó inicial e vou começar a carreira daqui pra lá. Venho no meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto, faço mais um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. E assim, ó, vou seguir fazendo toda a minha carreira até eu chegar no final dela novamente, que aqui ela ficou desse tamanho, minha bolsa, ó. Chegando aqui no final, venho no último ponto baixo e faço um ponto baixo. Estou completando a primeira carreira na cor branca, venho aqui no meu último ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente e vou virar. Virei, venho no mesmo ponto baixo e faço um ponto baixo. Agora eu vou seguir novamente trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo. E assim, mais uma vez, eu vou trabalhar até chegar lá no final do meu trabalho, né? E completar a minha carreira, ficando assim com duas carreiras prontas. Quando eu chegar no final, eu vou sempre fazer um ponto baixo, uma corrente e viro. Virei, eu já venho no primeiro ponto baixo e sempre faço um ponto baixo em cima dele, para que o nosso trabalho suba retinho assim, ó. No branco também, eu vou trabalhar 9 carreiras, como eu trabalhei aqui no preto. Ó. Aqui é uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Completando as minhas 9 carreiras no branco, eu vou repetir mais uma sequência de 9 carreiras no preto novamente. Então, quando eu voltar com vocês, ó, eu vou voltar com as 9 carreiras preta, 9 carreiras branca e mais 9 carreiras na cor preta. Aí a gente volta para fechar a nossa bolsa e começar os detalhes finais, que vai ser a parte de aplicar os acessórios. Aqui eu fiz as minhas 10 carreiras na cor branca, agora eu vou finalizar. Faço uma corrente, dou uma alongada no fio. E já corto. Novamente eu vou pegar esse fio, vou esconder ele no meio dos pontos aqui. Que aí quando eu voltar com a outra carreira, novamente ele vai ficar escondido esse fiozinho. E depois a gente não precisa ficar com acabamentos para finalizar, né? Então já fica o acabamento prontinho quando terminar a nossa peça. Agora eu troco de cor novamente. Vou vir com o preto, como eu falei. Já começo fazendo meu nozinho inicial. E aqui eu vou virar novamente a minha peça. Venho no primeiro ponto. Vou fazer o ponto baixo.
E vou vir no próximo e vou trabalhar também um ponto baixo. Então, novamente, vou seguir fazendo ponto baixo para cada ponto baixo. E assim eu completo a carreira, chegando aqui no final, faço um ponto baixo, né, uma corrente, ponto baixo, uma correntinha e viro voltando a trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo. E assim eu vou completar mais 9 carreiras, como eu fiz aqui na cor preta, vou fazer aqui também. Completando as minhas 9 carreiras, a gente volta para continuar com o nosso trabalho. Finalizei a minha última 9 carreiras. Então, aqui ficou como eu expliquei para vocês, ó. 9 carreiras na cor preta, 9 na cor branca e 9 no preto novamente. E assim eu completei a base já da nossa bolsa. Quando eu cheguei aqui no final, eu fiz a correntinha, alonguei o fio, cortei e vim escondendo dentro, como eu expliquei para vocês, né, durante todo o vídeo. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó, que nós vamos colocar do lado para fechar a nossa bolsa. Então, cada lado vai precisar de um pedacinho desse aqui. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Para a largura da minha bolsa, eu vou precisar de 5 correntinhas. Se você estiver fazendo mais larga, você vai precisar de mais, ou você estiver fazendo mais estreita, você vai precisar de menos. Então, depende do tamanho que você for fazer a bolsa, você vai ter que diminuir ou aumentar correntinhas, tá? O meu eu começo fazendo o nozinho inicial, que eu já uso esse nozinho como a minha primeira correntinha. Depois eu faço 2, 3, 4 e 5. Fiz as minhas 5 correntinhas, aqui eu estou fazendo na cor preta, porque é bem facinho de fazer isso aqui. Mesmo que não vai dar para ter uma boa visão, mas mesmo assim eu vou fazer no preto. Vou até aumentar um pouquinho aqui, para que você consiga ver bem melhor. Então, eu fiz as minhas 5 correntinhas, eu vou pular a primeira e venho aqui na segunda e faço um ponto baixo. Vou na próxima corrente, também faço um ponto baixo. Vou na próxima corrente, faço um ponto baixo. Antes de fazer essa corrente de cal, eu já vou esconder esse fiozinho também. Então, eu venho na corrente da frente, já faço o ponto baixo e prendo o fio. Venho no nozinho inicial, também já faço a corrente e assim eu prendi o fiozinho também. Esse restinho de fio, ó, eu vou passar dentro de 2 laçadas para esconder mais um pouquinho. E agora eu corto essa sobra de fio que já ficou aqui e já fico com o comecinho já finalizado também, para não precisar finalizar depois. Vou fazer uma corrente e vou virar. Venho no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Venho aqui no próximo, ó, e faço também um ponto baixo. Agora, eu venho na corrente, né, no final aqui, no último ponto baixo, e faço um ponto baixo. Novamente, faço uma corrente e viro. Venho no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Vou no da frente, faço mais um ponto baixo. E vou no último ponto baixo e faço um ponto baixo, tá? E assim que vai ficar, ó. Então, aqui eu vou seguir fazendo até da altura da minha bolsa.
Se você for fazer a sua bolsa no mesmo tamanho que é a minha aqui, ó, vai dar 22 centímetros a parte lateral aqui, a altura dela, tá? Se você estiver fazendo o mesmo tamanho, mas se você não quiser medir ou não souber como medir, você pode fazer assim, ó. Você vai pegar a sua bolsa, vai medir ela certinha assim no meio. Ó, você vai medir ela no meio. Aí você vai vir aqui no início, ó, e vai colocar essa parte que você fez e vem aqui e coloca. Reparem que a minha, ó, aqui ela faltou um pouquinho, né? Isso é normal, porque quando eu costurar esse lado de cá e abrir a minha bolsa, ó, ela vai encaixar aqui. Aí, depois daqui pra cima, eu volto costurando e dá na altura certinha. Por isso que ela fica com essa sobra, porque quando você costurar e encaixar aqui, ó, pra formar o quadradinho aqui, ela vai dar certinha, tá? Então, você pode medir desse jeito aqui também. Então, aqui, ó, eu vou seguir fazendo os meus pontos baixos, do mesmo jeito que eu fiz a bolsa, até eu chegar na altura que eu quero, né, que é a minha bolsa. Chegando na altura, eu vou fazer a corrente, né, como a gente sempre faz. Vou alongar o fio, vou cortar e venho, né, vou cortar não, perdão. Alongo o fio e vou tirar um bom pedaço de fio, ó, e já vou reservar para voltar costurando depois, que nem eu fiz nesse aqui, ó. Eu até fiz uma bolinha assim, ó, para poder voltar costurando sem precisar ficar fazendo tanta emenda. Então, eu já deixei um tanto bom aqui, eu não contei quantos metros eu deixei, tá? Mas eu deixei um tanto suficiente para vir costurando esse lado, depois costurando o fundo e subir costurando de novo, tá bom? Então, sempre deixa as sobras de fio para você costurar a sua. Vou completar as minhas, voltando aqui com vocês, eu vou voltar com os dois lados prontos já, tá? Esse aqui e o outro, e aí a gente volta começando a emendar as laterais. Vamos começar a unir, então, a nossa bolsa. Aqui, ó, eu vou abrir ela, vou colocar essa parte aqui em cima, e vou virar ela assim, para facilitar a hora de eu costurar. Aqui eu vou costurar com a própria agulha de crochê. Venho na corrente. Aumentar um pouquinho, para que você possa ver bem. Que agora não vai dar para mudar de cor, porque como eu estou fazendo ela na cor preta, então eu vou ter que fazer a união na cor preta mesmo. Então, aqui vai ser fácil, ó. Você vai vir na primeira corrente, ou no primeiro ponto baixo aqui, ó. Vai puxar o fiozinho na primeira laçada. E vai vir aqui na laçadinha e puxa. Ajeita certinho, lado com lado. E vamos trabalhar aqui, ó, a laçada de fora. E vamos fazer pontos baixíssimos aqui, né? Ponto baixo não. Ó, aquela correntinha que a gente gosta de costurar na nossa bolsa. Então, apenas uma laçadinha, ó. A de fora. Se você quiser costurar de dentro, pode. Eu prefiro costurar a de fora, tá? Ó. Puxa o fio. Pego a laçada de fora. Do outro lado também.
E assim eu vou costurando ponto por ponto, ó, não pulo nenhum ponto, tá? Próxima laçada. E vou na bolsa, pego uma laçada também. Não vai ficar muito fácil de vocês conseguir ver certinho por causa da cor, tá? Pego a laçada aqui da parte que eu fiz lateral e a laçada da bolsa. Agora eu puxo o fio e passo dentro da corrente. Ó. Uma laçadinha de fora de cada lado. E vamos costurando. Laçada de fora. E puxo. Olha só como que já vai ficando a nossa costura, ó. Então, vai ficar essa corrente aqui, ó. Novamente, pego a laçada de fora aqui, do lado, e a laçada da bolsa. E assim eu sigo trabalhando uma laçada de cada, sem pular nenhuma. Se você pular alguma, você desmancha e volta a fazer novamente, porque senão vai ficar um buraco do lado da sua bolsa, tá? Por isso que é importante você costurar todas as correntes, prender todas as correntinhas, ó. Já estamos quase chegando no final. Ó. Venho mais uma laçadinha. Agora que eu tenho o meu último ponto, né, que foi onde eu fiz a corrente, então eu vou pegar a laçada, ó. E aqui eu tenho a minha corrente. Pego a laçada de fora da corrente, como eu vim explicando para vocês até agora, e vou passar dentro das laçadas. Deixa eu dar uma corrente aqui para não desmanchar. E olha só como que ficou, ó. É assim que vai ficar, ó. Tá? Então, depois que a gente fechou todo o lado aqui, ó, agora a gente vai virar na nossa bolsa assim, ó. Porque agora nós vamos costurar o fundo. Vou desmanchar essa laçada que eu dei aqui só para esticar o fio. Venho na corrente. E aqui eu dobro a bolsa para facilitar. Ó. Vou fazer uma correntinha aqui. E venho já na laçada, na correntinha, ó. Que lembra que a gente trabalhou as 5 correntinhas aqui? Agora eu venho nas correntinhas e vou prender elas, ó. Venho na primeira corrente e na laçada da bolsa, novamente do lado de fora apenas, tá? Ó. Pego a corrente e vou na laçada de fora. E assim eu completo os meus 5 pontos baixos aqui, que a gente, as correntinhas que a gente começou os pontos baixos, ó. E aqui, ó, eu já prendi o fundo também, ó. Agora, novamente, eu vou virar. E agora, nós vamos terminar de fechar o restante da lateral aqui, ó. Aqui eu fiz uma correntinha, né? Então, aqui, ó, eu também faço uma correntinha pra deixar o fundo aqui, o lado bem quadrado. Aí, eu venho
pego a laçadinha de dentro, de fora, perdão. E também aqui eu pego a laçada de fora. E continuo fazendo as minhas correntinhas, ó. Fazendo bem devagar para dar para vocês conseguirem visualizar bem, mas se for devagarinho. Vocês me desculpem de ter feito nessa cor tão difícil de enxergar, mas é que eu queria tanto fazer essa bolsa na cor preta e não queria perder a videoaula dela para vocês. Olha só. E vou subir repetindo, ó, a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, tá? Eu vou arrumando e subo costurando, ó. E aqui eu vou costurar até eu chegar aqui no finalzinho, ó. Tá? Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer a correntinha, né? Que eu fiz aqui. Vou soltar a laçada e volto escondendo os fios. Vou finalizar aqui junto com vocês. Estou chegando no final já, ó. Agora eu venho na laçada de fora, que é meu último ponto baixo aqui, e venho nessa laçada de cá. Passo o fio, faço uma corrente e solto essa laçada. Olha só. Então, assim ficou, ó, o fundo aqui quadradinho. E aqui, onde a gente finalizou. Aí, agora, esse fio aqui, ó, eu vou trazer ele para o lado de dentro. E depois eu vou pegar uma agulha de tapeceiro e vou descer escondendo ele aqui dentro. Que aí com a agulha de tapeceiro vai facilitar mais. E vou descer escondendo esse fio até finalizar ele lá embaixo. Aí eu vou utilizar a agulha de tapeceiro para facilitar, tá? E aqui ficou, ó, a nossa primeira lateral da nossa bolsa prontinha. E aqui do outro lado, ó, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. Vou seguir aqui a mesma sequência. E assim eu deixo os dois lados prontinhos. Vou costurar o meu aqui, aí a gente volta para começar a fazer o acabamento aqui em cima, na boca da nossa bolsa. Prontinho, finalizei o outro lado também. Agora estou com os dois lados da minha bolsa já finalizada. Agora nós vamos fazer um acabamento aqui em cima. Aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir bem aqui onde eu fiz o lado. Vou vir dentro do espaço e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, já seguro o fio, que aqui eu não fiz correntinha. E vou começar a esconder esse fio para dar um reforço também, para não correr o risco de desmanchar. E aqui eu vou fazer, ó, um ponto baixo dentro de cada ponto baixo, ó. Quando a gente fez as nossas carreiras, a gente sempre finalizou com um ponto baixo e fazia uma correntinha para voltar, certo? Então, agora nós vamos continuar fazendo um ponto baixo, ó, em cada ponto baixo que a gente trabalhou. E aqui eu continuo escondendo meu fiozinho, ó.
Vou na carreira da frente, um ponto baixo. Então, cada ponto baixo ganha um ponto baixo aqui. Venho no meu próximo ponto e faço um ponto baixo, e assim eu acabei de esconder o restante das sobrinhas aqui do fio que eu comecei a carreira. Venho aqui na última cor, né, no último ponto baixo na cor preta e faço um ponto baixo, ó. Agora aqui nós vamos fazer... Agora aqui nós vamos fazer o acabamento perfeito com a troca de fios. Então, para que fique perfeita a nossa bolsa aqui em cima, eu não vou passar direto fazendo preto. Agora eu vou vir com a cor branca, coloco no dedo, ajusto essa corrente, deixo o fio na cor preta para cá e laço a cor branca, passo dentro da corrente. Venho no ponto baixo da frente e já faço um ponto baixo, ó. Vou no próximo ponto baixo, um ponto baixo. E também aqui eu continuo segurando a minha laçadinha, certo? E vou trabalhar aqui também, ó, um ponto baixo para cada ponto baixo. Escondendo essa laçada. E não pulo nenhum espaço, tá? Ó. Aqui, ó, essa cor preta aqui eu já vou cortar o fio, porque mais à frente eu vou precisar dele. Então, eu vou deixar um pedaço assim, para depois eu voltar finalizando com uma agulha de tapeceira. Continuo fazendo os meus pontos baixos e agora eu acabo de esconder o restinho do meu fiozinho na cor branca, né? Então, aqui ficou até melhor pra gente visualizar o que estamos fazendo. Aqui eu cheguei, ó, na cor branca. Vou fazer um ponto baixo, certo? Ó, só arrumar aqui. E agora, eu volto a trabalhar com a cor preta. Novamente, eu fico com essa laçada na mão, laço o fio e passo dentro da corrente. Aí, a cor branca eu trago pra cá e já venho no ponto baixo na cor preta e faço um ponto baixo. Vou no ponto da frente, um ponto baixo. E assim, novamente, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, ó. Que nem na cor preta não dá para enxergar bem, mas aqui na branca a gente trabalhou o mesmo jeito que a gente trabalhou nas duas cor preta. Aí, aqui também eu corto a sobra já na cor branca. E deixo aqui que depois eu também vou voltar escondendo todos esses fios para o lado de dentro, para que o nosso acabamento fique assim perfeitinho. E aqui eu sigo fazendo novamente os meus pontos baixos para cada ponto baixo, até eu chegar no final da minha carreira e finalizar o ponto baixo aqui, ó, que é o acabamento da nossa bolsa aqui em cima. Estou chegando pertinho da emenda já, onde a gente trabalhou a lateral, ó. Agora eu venho aqui onde a gente tem a lateral que a gente fez a união. E aqui eu já venho no ponto baixo e faço um ponto baixo, ó. E sigo fazendo ponto baixo para cada ponto baixo. Aqui eu não faço ponto aqui em cima da corrente, tá? Eu venho no ponto baixo, ó, e faço um ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo para cada ponto baixo. Aqui também, ó, repare que eu não fiz ponto baixo em cima, eu fiz no ponto baixo e depois no ponto baixo do lado da corrente, não na emenda. E assim eu vou seguir, ó, por toda a volta. Quando eu chegar novamente na cor branca, aí aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, tá? Então, fiz o preto, vou trabalhar a cor branca, depois eu volto na cor preta novamente. Terminando a cor preta aqui, ó, eu venho onde eu fiz
a corrente, né, que é aquele primeiro ponto baixo para dar início, e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, aí eu faço uma corrente, alongo o fio e corto, aí eu volto com a agulha de tapeceiro, escondendo todos esses pontos, e depois a gente volta para começar a nossa alça. Depois de finalizada a minha carreira, antes de fazer a alça, a gente vai fazer um acabamento aqui em cima da carreira de pontos baixos que a gente fez. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu venho aqui no cantinho da lateral onde a gente começou, venho bem no meio da peça, coloco a agulha. Aqui eu tenho fio no dedo, ó, mas eu não fiz correntinhas nem nó inicial. Então, vou pegar o fio, trago para o lado da frente. Coloco no espaço do ponto baixo da frente, pego o fio que está no dedo, puxo e passo dentro da laçada, fazendo assim um ponto baixíssimo, que vamos fazer aquela correntinha que a gente decora nossas peças. Venho no ponto baixo da frente e faço a correntinha. Aqui eu não vou trabalhar em cima de onde eu fiz a emenda, eu vou pular e já vou vir no ponto baixo da frente. Passo um ponto baixo, vou no próximo, ponto baixo não, perdão, baixíssimo. E vou seguir fazendo, ó, um baixíssimo em cada ponto baixo, ó. Aqui não vai dar pra vocês verem muito bem, né, por causa da cor preta que a gente está trabalhando. Mas daqui a pouco a gente vai chegar aqui na cor branca, vai ficar mais fácil de vocês visualizar. Eu não aperto muito a minha corrente, para que não fique tão justinho. Eu quero que ela fique assim, mais larguinha, para mostrar melhor mesmo o detalhe da correntinha, tá? Aqui eu cheguei na cor preta, né? Tô no finalzinho dela e logo eu já venho pra cor branca. Então, aqui eu vou mudar o fio do mesmo jeito que eu mudei aqui nos pontos baixos. O fio preto eu trago para o lado de cá e venho com o fio branco. Aqui eu vou fazer assim, ó. Fazer a troca. Coloco a agulha aqui dentro do espaço, ó. Aí eu pego o fio que tá no dedo, puxo ele e passo dentro da laçadinha preta. Pego o fio que está no dedo, venho no ponto baixo da frente e faço um ponto baixo. E assim, ó, eu vou fazendo o meu cordão de correntinhas, ó, em cima dos meus, no pezinho dos meus pontos baixos, ó. Então, cada ponto baixo, é que eu tô deixando a corrente mais frouxa, então onde ela tá escapando bastante, tá? Então, cada ponto baixo vai ganhar uma correntinha, ó. Venho no ponto da frente, puxo o fio, vou no próximo. E assim, vai ficando, ó, o nosso detalhe da correntinha aqui em cima. Depois eu volto arrumando que ela fica certinha. Vamos trocar de cor novamente. Então, aqui, ó, o preto eu vou cortar. Depois eu volto finalizando essas sobras todas do lado avesso. Trago o fio branco para trás. E agora eu volto com o preto novamente. Vou fazer a mesma coisa, ó. Que eu tenho a laçadinha na cor branca, né? Venho no ponto, ó. Pego a laçada que está no dedo, puxo e passo dentro da corrente branca. Agora, eu venho novamente trabalhando os meus pontos baixos na cor preta, fazendo a minha corrente, ó. E novamente, cada ponto ganha uma corrente, ó. Somente os pontos baixos. Certo? E assim eu vou seguir, ó. Vou cortar o fio branco aqui novamente, que quando eu chegar do outro lado, eu vou precisar dele novamente para fazer a mesma coisa.
Depois eu volto finalizando essas sobrinhas que ficou aqui do lado de dentro. Aí eu vou completar toda a volta, chegando aqui onde a gente deu início, a gente finaliza a carreira, que eu vou finalizar junto com vocês. E volto, porque a gente vai fazer outra carreira aqui em cima, ficando com duas, para ficar um acabamento mais bonito na nossa bolsa. Aqui eu estou chegando no final da carreira, ó. Bem no ponto baixo da frente, vou fazer o baixíssimo. Aqui eu tenho aquele espacinho onde eu fiz a minha primeira corrente aqui. Eu vou vir no mesmo espaço e vou fazer uma corrente, ó. Fiz a corrente, eu vou alongar ela desse tamanho aqui, ó. Aí eu vou vir aqui dentro da corrente, ó, bem aqui dentro do espaço, ó. Só que eu vou passar depois da laçadinha aqui, ó. Tem essa laçadinha, eu vou passar a agulha depois dela, porque se eu colocar ela no mesmo espaço, a minha corrente vai desmanchar. Então, eu passei ela depois da laçadinha. Agora, eu pego o fio e vou trazer na agulha. Vou puxar esse fio para o lado avesso. Aí, aqui, ó, como laceou o nosso início da corrente, que eu ainda não finalizei, ó, o fiozinho aqui, eu puxo o fiozinho e arrumo a minha corrente, ó. Passei essa laçadinha para o lado de cá, eu vou colocar a agulha, ó, tenho ela aqui, vou colocar a agulha aqui na de trás, ó. Peguei as duas laçadinhas da corrente de trás. Vou vir nessa laçadinha e o fio que está no dedo. Vou passar dentro da laçada e já saio aqui para o lado de fora. Agora, eu venho no ponto da frente, ó, e vou seguir fazendo a minha corrente, como eu fiz na carreira de baixo. Cada ponto baixo ganha uma corrente. Vou vir até chegar na penúltima corrente, ó. Tá? Ó. E aqui vai ficar assim, deixa eu só arrumar. Ó, desse jeitinho. Agora, aqui nós vamos trocar de fio. Aqui eu já cortei o fio, tenho a minha sobrinha. Vou trocar com o branco novamente. Então, eu venho aqui dentro do espaço, ó, do ponto baixo. Aqui a gente tem o ponto baixo e aqui a gente tem as correntes que a gente trabalhou, ó, né? Sempre fica essa correntinha aqui depois que a gente faz os nossos pontos baixos. Então, eu venho nessa laçadinha aqui das duas laçadinhas da corrente, pego o fio, puxo e passo dentro da correntinha preta. Agora, eu vou trabalhar nas brancas, ó. Cada ponto baixo ganha uma corrente. E assim eu vou fazendo a carreira de correntinhas, ó. E olha só como que vai ficar, tá? Agora aqui, ó, vou trocar de cor novamente. Pego o fio, venho aqui no ponto da frente, ó, no primeiro ponto na cor preta, pego a laçada do dedo, passo no preto e já passo na laçadinha branca. Aqui eu já ajusto esse ponto, depois eu volto cortando o fio. Venho no ponto baixo da frente, ó, e sigo novamente, fazendo as minhas correntinhas. Uma correntinha para cada ponto baixo, ó. E olha só como que fica. Vou cortar já essa cor branca. E depois do outro lado eu vou precisar... Não, já fiz. Agora eu vou seguir, ó, por toda a carreira, fazendo as minhas correntinhas. Chegando no final, a gente volta para finalizar juntos. Estou chegando no finalzinho. Aqui eu fiz a minha última corrente e vou soltar a laçadinha. Soltar com a mão para não esticar a minha malha, tá? Aqui eu tenho a minha primeira corrente, ó. Eu venho de baixo para cima e pego as duas laçadas. Passo esse pedaço de fio
para trás. Agora eu venho na corrente de trás, ó, onde eu fiz a última, e pego apenas uma laçada. Pego o restante do fio, passo, e assim eu finalizei a minha corrente. Depois eu volto novamente, finalizando todas as sobras que ficou. Olha só como que ficou a corrente da nossa bolsa, tá? Então, agora, ó, a gente vai começar a alça. Para começar a alça da nossa bolsa, a gente vai já precisar de um pedaço da corrente. Vou fazer aqui, passo dentro da corrente, pego a laçada e vou puxar. Reparem que eu não fiz nozinho inicial, tá? Aqui eu já faço uma corrente. Seguro o fio, eu vou já esconder esse fiozinho. Volto no mesmo espaço da corrente, ó. Passo por baixo dessa laçada que está sobrando e pego o fio que está no meu dedo. Vou puxar e faço mais um ponto baixo. Novamente, passo dentro da corrente e venho por baixo do fio que está sobrando, ó. Pego a laçada que está no dedo, puxo e faço um ponto baixo. Vou fazer uma corrente aqui para alongar, porque agora eu vou arrumar desse jeito aqui, ó. Arrumei e fiquei com 3 pontos baixos aqui dentro do espaço. Depois essa sobra aqui eu não vou cortar, porque eu vou voltar escondendo ela, para ficar bem mais firme a alça da nossa bolsa, não correr o risco de desmanchar se eu já cortar aqui, tá? Fiz a corrente, ó, vou virar o meu trabalho. Aí eu venho no meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço mais um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. Venho aqui no mesmo espaço, ó, e vou fazer um ponto baixo. Venho no ponto baixo da frente e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com 2 pontos baixos e uma corrente para virar. Faço a corrente para virar e viro novamente. Venho no espaço da frente, faço um ponto baixo. Venho no próximo espaço, um ponto baixo. Fiquei com 2 pontos baixos aqui um ponto baixo para cada espaço. Lacei o fio, fiz uma corrente e viro. Venho no ponto baixo da frente, faço um ponto baixo. Vou no ponto da frente, faço mais um ponto baixo. Fiquei novamente com 2 pontos baixos e uma corrente para virar. Então, assim nós vamos seguir, ó, a nossa carreira, até a gente chegar no tamanho de 33 centímetros. Aqui vai ficar assim mesmo, ó, esse detalhe assim, porque eu fiz ele para ficar desse jeitinho, como você está vendo aqui. Eu poderia até pegar aqui na minha última, nessa laçadinha aqui do último ponto e subir um ponto baixo para ficar retinho. Mas eu gostei desse relevo que ficou aqui, que vai ficar assim por toda a carreira, tá? Então, eu vou seguir fazendo os meus 33 centímetros de crochê. Aí, quando eu chegar no final, para finalizar, a gente volta para finalizar junto aqui a nossa corrente. Aqui eu finalizei já o meu cordão para a alça da minha bolsa. Agora, nós vamos prender na nossa corrente, ó. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, vamos fazer agora desse outro lado.
venho com a corrente. Aqui eu vou fazer a correntinha para virar, né? Ó. Fiz a correntinha para virar, aí eu venho agora dentro da corrente e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, venho aqui no ponto baixo, ó. Faço um ponto baixo e venho na corrente, ó. Venho aqui na corrente. E faço o ponto, ó. Novamente eu vou voltar aqui. Voltei no mesmo ponto aqui, tá? Fiz o ponto baixo. E agora eu pego essa laçada, volto novamente aqui na corrente, ó, tá? Ó, passo o fio pra lá, passo o fio dentro da corrente e faço um ponto baixíssimo aqui. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer uma corrente para não soltar esse fio. Arrumo. Olha só. Os dois lados finalizados, ó. Fica bem finalizadinho. Vou cortar essa sobra para esconder esse fio. Aqui eu vou soltar essa laçada de corrente, aperto bem ela. E aqui eu vou esconder do mesmo jeito que eu fiz do lado de cá, ó. Então, eu venho dentro dos pontos, ó. Aqui eu não escolho ponto, qualquer ponto você pode colocar a sua agulha e puxar o fio, ó. Aí, aqui eu acabo de puxar com a mão, para não esticar muito a minha malha aqui, por causa de ser o começo do meu trabalho, tá? Aí, eu viro assim, ó, e vou passando a agulha dentro de várias laçadas, ó. E vou puxando essa malha para esconder. Novamente, ó. Se você não quiser fazer isso aqui com agulha de crochê, você pode fazer com agulha de tapeceiro. Novamente, ó, pego mais um pouco e vou passando. E assim, ó, eu vou escondendo bem esse fio e já deixando bem reforçada, né, a nossa alça, ó, tá? Agora eu corto a sobra que ficou, que eu já passei bastante. E aqui está pronta as nossas duas alças, ó. Como que elas ficam. Aqui eu já coloquei o mosquetão. Agora eu vou pôr do lado de cá também, pra vocês verem como que a gente aplica ele na corrente, ó. Abri bem. Passei. O outro lado e solta, ó. Agora aqui é só a gente pregar na bolsa, então vamos lá? Agora a gente vai prender o botãozinho da nossa bolsa. Aqui eu já finalizei todos os meus fios. Alguns fios que estavam na mesma cor, eu fiz o nozinho aqui, ó. Juntei as duas cores, fiz apenas nozinhos, porque eu vou forrar a minha bolsa. Então, eu fiz esse nozinho para fortalecer bem, ficar bem mais firme os pontos, para não correr o risco de desmanchar. Se você não for forrar a sua, eu te indico a somente esconder as sobras todas dentro dos pontos. Aí, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Agora, se você for forrar e quer que fique bem firme também, você dá nozinhos. Por isso que eu dei os meus nozinhos aqui. Então, eu venho com um botãozinho. E vou costurar. Eu vou prender os meus, ó, aqui na parte preta, ó. 2 dedos depois da parte branca e 2 dedos do outro lado de cá também. Vai ser o outro, porque eu vou prender um botão aqui e outro aqui. Então, a mesma coisa que eu pregar esse aqui, do mesmo jeitinho, ó, eu vou pregar o outro. Aqui nós temos aquelas duas carreiras de corrente, né?
Então, eu vou vir, ó, vou prender nessas carreiras de corrente, ó. Meço novamente meus 2 dedos. E venho costurando, ó. Cada furinho desse aqui do meu botãozinho, eu vou passar 3 vezes o fio dentro, ó. 3. Agora, eu venho no da frente, passo o fio e a agulha por dentro dos pontos e saio no outro furinho. Ó. Arrumo certinho para não ficar torta. Agora, a partir desse eu conto, ó. 1, 2 e 3. Passo dentro dos pontos e saio no próximo furinho. Saio bem do ladinho dele, aí eu já passo a agulha por dentro, ó. Essa aqui eu não conto como a primeira passada de fio, tá? Eu conto a partir dessa, ó. 1, 2 e 3. Viro a bolsa assim para facilitar. Passo dentro dos fios. E saio aqui do outro lado, ó. Aí, eu venho dentro do ponto, coloco a agulha e já passo dentro da argolinha. A partir dessa agora, eu vou contar as 3 laçadinhas que eu fizer, ó. 1, 2 e 3. Agora, eu vou passar dentro dos pontos. E vou fazer 2 nozinhos aqui, ó. Passo o fio dentro da argolinha. A gente tem essa argolinha aqui, ó. Eu vou passar o fio dentro dela, ó. E dou um nozinho. Faço mais uma vez, ó. Dentro da argolinha, ó. Desço dentro dos pontos. E agora, eu vou cortar a sobra do fio. E assim, fica preso o nosso botãozinho. Agora, aqui do outro lado, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Aqui, ó, como a gente já tem aonde a gente pregou uma parte, aí eu venho com a outra, vou colocar bem assim, encostadinho, ó. Já grudou o ímã, né? Aí, eu meço certinho aqui e volto pregando esse outro lado aqui, ó. Tá? Aí, quando eu for fechar, as 2 partes se juntam. Preso os 4 lados desse, eu venho desse outro lado e faço a mesma coisa. Prendo a parte mais fininha dos 2 lados iguais e as 2 mais largas do lado de baixo. E assim, eu volto com meus 4 botãozinhos presos pra gente começar a montar a nossa alça. Agora, nós vamos colocar a alça na nossa bolsa. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Vou virar assim de frente. Aí, com o auxílio do mosquetão, como ele abre e fecha, vai ficar muito mais fácil de colocar, ó. Aqui eu vou contar 1, 2, 3. Venho na terceira carreira e coloco, ó,
dentro do ponto e já saio aqui, ó, naquela carreira de correntinhas que a gente fez de acabamento, ó. Aí eu solto, esse lado com o mosquetão abre e fecha, eu passo para o lado de dentro e deixo somente a argola aqui, ó. Agora eu vou pôr do outro lado. Arrumo certinho para que minha bolsa não fique torcida. E faço a mesma coisa. Conto uma, duas, 3. Aí eu venho na terceira, coloco dentro do ponto e passo na corrente de acabamento e solto. Novamente eu viro essa parte de abrir e fechar para o lado de dentro. E aqui, ó, ficou prontinha a nossa corrente desse lado. E o lado de baixo também, eu já preguei o outro lado para vocês verem também, ó. Então, aqui eu estou com os dois lados pronto. Olha só como que ficou. Agora aqui, ó, onde eu falei para vocês, coloquei meus botõezinhos desse lado e desse lado. Aqui a gente vem e fecha. Agora eu vou colocar aqui na frente esse detalhe aqui, por isso que a gente tá precisando do mosquetão de coração. Venho aqui, ó. Abro ele. E passo aqui na argola. Prontinho. E assim ficou pronta a nossa bolsa de crochê. Diz aí pra mim nos comentários o que você achou dessa bolsa. Eu ainda vou forrar, como eu falei pra vocês, né, ó. A parte de dentro, tem até um pedacinho de fio aqui. Eu vou forrar ela, tá? Então, quando eu for pregar o meu forro, eu vou começar a pregar ele, ó, daqui onde eu tenho o botão pra baixo. Eu não vou pregar mais aqui em cima, para que não passe para o lado de fora. Então, do botão para baixo, da segunda carreira aqui de pontos, da carreira de correntinhas que a gente fez, é dessa carreira de corrente para baixo que eu vou forrar. Eu não vou mostrar para vocês aqui como que eu forro, como que eu faço o forro, porque eu já tenho a videoaula de como forrar a sua bolsa de crochê aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo para que você possa conferir e lá você vai aprender a forrar a sua bolsa de crochê. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi um passo a passo bem gostoso. Agradeço mais uma vez de coração. Essa bolsa você pode fazer qualquer cor. Um beijão e até a próxima aula.